Olá, boa noite a todos. Nós vamos a mais uma live aqui pelo curso SEI. Hoje com o professor César Roberto Bittencourt. O professor já chegou para iniciar o nosso diálogo. Professor, boa noite. Boa noite. Uma enorme satisfação recebê-lo aqui e poder dialogar com o senhor nessa live. Igualmente, uma satisfação muito grande, viu? Deixa eu chamar aqui. Acertando aqui também. Para a gente falar hoje sobre as modificações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, que foi conhecida como Lei Anticrime, no direito penal, né? E lembrando que já saiu a edição nova do Tratado de Direito Penal, né, professor? Já atualizado. Com... Então fica Graças a dica. Fica a dica para todo mundo. Saiu. Professor, é claro, o professor César Roberto dispensa apresentações, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Mas lembrar quem é, as pessoas não lembram mais. Professor César Roberto Bittencourt é doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, é ainda professor da pós-graduação em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, um dos fundadores do programa, né? E professor de inúmeras outras instituições. Tem diversas obras publicadas, em sua grande maioria pela editora Saraiva, e talvez uma das mais conhecidas do público em geral, dos estudantes, seja realmente o Tratado de Direito Penal, com 5 volumes, e que todo estudante de graduação e pós-graduação obrigatoriamente tem contato com essa obra, né? Professor, fica à vontade. Enquanto o pessoal vai chegando, nós temos alguns pontos aqui para discutir a respeito da lei anticrime e, se possível, começaríamos pela questão da legítima defesa, né? E que teve inúmeras discussões, eu acho que discussões mais fortes, inclusive, no anteprojeto e no projeto do que efetivamente na Lei 13.964 de 2019, né? A redação final acabou não sendo tão polêmica assim. Mas se o senhor puder começar por esse ponto, eu acho que é importante. Inicialmente, então, nossa satisfação de estar aqui, professor Leonardo, uma oportunidade também muito boa, com cumprimentos a todos, pessoal, ao curso, ao professor que me faz a recepção aqui, com muito prazer, uma alegria muito grande. Eu queria cumprimentar todo mundo, dizer que é sempre importante a gente, embora seja um veterano, você sempre fica nervoso na hora que vai começar a falar alguma coisa, né? Puxa vida, eu estou correndo, estou chegando suado, estava lá no outra coisa, olha aqui como é que eu estou. Sem paletó, sem gravata, nada hoje, sim. Mas cumprimentar a juventude, os estudantes, né? Dizer que realmente é importante. Mas eu queria fazer um chamado antes de começar a falar no direito, porque eu tenho feito ultimamente, porque está insuportável a violência nesse país e particularmente a discriminação. Então eu estou fazendo essa campanha de abaixo o racismo. Não basta não ser racista, tem que ser contra-racista. Vidas negras importam, sim. É lamentável o que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas aqui, essa discriminação, essa violência que vem ocorrendo, e particularmente sobre os negros. Índice publicado ontem, 100%, aí são os jovens, e mais desse universo aí, todos 60% de negros. Então tem que parar, tem que dar um basta, tem que chegar, tem que professar essa ideia, isso tem que se estimular e começar desde as crianças, desde pequeno, tem que saber que nós somos todos iguais, que não existe nenhuma possibilidade legal, moral, ética, civilizada de discriminar as pessoas pela questão de cor.
Então, abaixo o racismo, contra os racistas, assim, e vamos investir numa nova sensibilidade, uma nova concepção de humanidade, de dignidade, assim, da pessoa humana, particularmente dos nossos irmãos. Todos os dias, todas as noites, a gente vê violência policial em todos os lugares, sempre nas favelas, comunidades pobres, e normalmente contra os negros. Cumprimentar todo mundo, a Cláudia Garcia, a Silviana Garcia, nossa amiga está entrando por aí, os companheiros, às vezes, quando a gente está falando, não dá para falar, né? Não vê o nome, não dá para cumprimentar. Mas, realmente, tu colocaste muito bem, que a polêmica que se criou inicialmente, com o chamado projeto anticrime, eu diria assim que manter esse nome pacote anticrime é só uma forma de manter a lembrança do que se pretendeu fazer, que não tem nada a ver exatamente com aquilo que aconteceu. E concretamente agora, que a lei está aí, que tem muito mais, 80% mais do projeto do ministro Alexandre de Moraes e a comissão que ele criou, do que aquele lamentável projeto da rua lá, que colocaram uma urna lá, simbólica, para quem fosse a favor da corrupção votasse lá. As pessoas votaram em branco, não sabiam o que era, não tinham a menor ideia do conteúdo que poderia vir. Isso não é aprovado. Agora, falando em contra a corrupção, eles disseram que tem 2,5 milhões de coisas. Não é nada, é muito pouco. Porque, na verdade, nós somos 212 milhões e mais de 200 milhões somos contra a corrupção. Nós todos somos contra a corrupção, como somos contra o racismo, né? Então, eles não têm autoridade maior para falar disso da população brasileira. Nós somos contra o racismo, somos contra a corrupção. E aquele pacote que trouxeram lá, que graças a Deus não foi aprovado, era uma monstruosidade, uma violência abominável. Eu nunca vi procuradores da República e juízes ir ao Congresso Nacional pressionar para aprovar uma monstruosidade que fizeram, que era intragável, insuperável, insuportável, inadmissível. Aquilo, mas graças a Deus aquilo ficou só na tentativa, porque não é um Estado democrático de direito, não se presta para isso. Embora tenha havido muitas coisas ainda duras, excessivamente, na verdade, esse projeto que foi aprovado, que é a Lei 13.964, traz coisas muito boas. Na parte criminal não foi tão negativa, até positiva, e na parte processual nós devemos destacar, pelo menos, o juiz de garantias, né? Disciplinou melhor a delação premiada, que quer falar em colaboração é uma obra, delação premiada tem medo de dizer, levaram e mudaram, ajeitaram um pouquinho a colaboração premiada. Então, nós temos esses institutos assim que realmente precisam receber assim, a comprovação, o aplauso nosso, inclusive também a cadeia de custódia. Então, esses 3 institutos, assim, professor Leonardo, por si já vale o que trouxe, né? É lamentável a abrangência, fizeram um pacote, pegaram 200 leis, estou exagerando, né? Mas dezenas de leis e tudo alterando um artigo aqui, alterando coisa ali. Um pacote assim. Mas não é o pacote anticrime, aquilo lá não tem sentido, não teria sentido realmente nenhum. E assim que veio, vamos trabalhar então nesses aspectos e começar pela legítima defesa. Então eu assim, tenho observado as lives, estou fazendo já quase em 30 lives aí nesses últimos 2 meses, mas eu começo pela ordem do código, né? Artigo 25 é o primeiro da legítima defesa, tu coloca bem, e é verdade. Então, eu não sei se está lembrado, mas eu andei fazendo as palestras aí daquele projeto lá que tinha lá, a monstruosidade da legítima defesa, criando o parágrafo no 23, falando no 25, alterando completamente isso. Então, isso está fora. Nós só temos um parágrafo único acrescentado no artigo 25, né? Que é uma resposta, apenas foi uma negociação do Congresso que não teve condição. Eu, principalmente, mas nós, de um modo geral, somos críticos, temos muita bronca em cima do Congresso, aprovam leis esdrúxulas, e aprova mesmo, palavras inúteis, aqueles absurdos. Mas, nesse caso, é preciso saber que o Congresso negociou muito, e as corporações, as associações são muito fortes, pressionando para validar outros aspectos. Então, esse artigo 25, que é ruim, eu falo o seguinte, é ruim porque é negativo, porque não é nada, mas o Congresso foi o possível no Congresso. Tá? Então, eu tenho essa consciência e agradecer até por serem bons negociadores, primeiro deram uma banana que não vale nada. Né? Então, ao trazer esse parágrafo único dizendo assim, que os agentes de segurança que se encontrarem repelir injusta agressão,
alguém que tem uma vítima refém na prática de um crime, ou seja, coisa comum no mundo, no dia a dia, e incorre em legítima defesa. Ora, eu digo que ele é nada jurídico. É uma coisa absolutamente desnecessária, inócua, supérflua e inútil. Isto é, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque esse conteúdo que o parágrafo único trouxe já está no caput do artigo 25. É só dizer para eles, olha, outro é o terceiro. Ou seja, o artigo 25, para os alunos que estão chegando aí, diz, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão a direito seu ou de outrem. É só avisar o povo, outrem é o terceiro. Ou seja, eu digo, Leonardo, que essa previsão, eu adoro essa descrição da legítima defesa do nosso Código Penal, porque eu digo que ela é universal. Universal no sentido de abrangente. Pega todas as hipóteses possíveis e imagináveis. Por isso, não tem a menor necessidade de ter um novo dispositivo legal para determinadas categorias, determinados sujeitos, determinado contexto, determinado local. Não. Não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido em termos de acréscimo, de contribuição com a previsão legal do Código. Ora, então, nesse sentido, foi, pelo menos, não incomodou. Não incomodou. Mas ele tem ali, me coçou, deu um bichinho aqui, mas tem um significado ali, Leonardo, que é uma mensagem subliminar, né? Que traz esse aspecto preocupante. A única forma. Por quê? Porque da forma como veio da publicidade que se deu, principalmente com aquele projeto idiota lá, que foi superado, entende? Então, que parece que a polícia fica com a sensação de que pode matar. Estou falando da polícia ostensiva, do patrulhamento, que é difícil. A gente sabe, uma sociedade muito violenta, muitas áreas pobres, miseráveis, o serviço à noite. Então, a sociedade está muito violenta. E claro que a autoridade policial, os agentes policiais precisam ter condição de trabalho. Sabe, são preparados, tem comando, tem algum controle, mas não precisa se achar no direito de matar, já ainda atirando. E, ultimamente, infelizmente, nesse ano, aumentou assim, em torno de 70% da violência e das mortes nessa circunstância. Então, é preciso ter um cuidado. Acontece que, na realidade, essa licença para matar, que aquele projeto tinha, trazia claramente uma licença para matar, e eu fiz algumas conferências, por isso o nome é licença para matar. Pois bem, aquilo lá está morto, morreu. Em vez de matar, morreu, né? Pois bem, então, na verdade, preocupa sim, porque as autoridades, os agentes de segurança, melhor dito, eles não têm noção do que é o uso moderado dos meios necessários. Não tem. E eu, para ilustrar isso, chamo a lembrança um acidente, entre aspas, né, que houve com um professor lá no Rio de Janeiro, no final da tarde, retornando um altinho lá, simplesinho, de pessoa simples, junto com a esposa, uma filhinha e a empregada. E passou por a frente dos agentes de segurança, 11 policiais, deram 80 tiros, mais de 80 tiros nesse professor, que nem percebeu que estava morrendo, que estava sendo assassinado, vergonhosamente. Depois a perícia confirmou que era quase 200 tiros. Arma de repetição, essas coisas modernas aí. E tão grave quanto essa violência praticada, foi que o comandante disse, não, eles usaram moderadamente os meios necessários. Eles repeliram uma injusta agressão, porque eles confundiram, na verdade, com o outro que eles estavam seguindo, estavam perseguindo. Quer dizer, não tem nenhuma noção do que é o uso moderado dos meios necessários. Desde quando desferir dezenas de tiros num cidadão que não percebeu sequer que estava sendo assassinado, dizer que uso moderado. O que é moderação? Então, esse aspecto, esse episódio tem que ficar na lembrança das pessoas. Depois vieram dizer, não, mas a gente estava seguindo um cara, a gente confundiu. Ainda que fosse verdadeiro, estivesse atrás do cidadão certo, não teria o direito de desferir dezenas de tiros, como foi o caso. Foi um massacre. Então, isso a gente tem que combater, isso a gente tem que ter preocupação de alguma forma para, assim, não dar um cheque em branco. Então, as autoridades têm todo o nosso respeito, e eu sei que a autoridade policial, tanto a militar,
fardado, que para mim tinha que ser uniforme e não fardo, no caso de policiamento, né? Mas, e também a Polícia Civil, os agentes todos, assim, tem preparo, tem condições, tem grandes policiais, tem gente altamente preparada, assim, inclusive para fazer esse trabalho pesado aí, os comandos. Nós precisamos chamar a atenção para o excesso. Hoje, o dia inteiro, tem um coronel lá em São Paulo dando explicação. Todos os dias tem a gente sendo trucidado pela violência policial. Então, isso é muito preocupante para a sociedade. E a sociedade tem que pensar que não é só o outro, não é só o pobrezinho, não é só o coitadinho, somos todos nós. Você está sujeito a qualquer coisa. Entende? Então, isso é muito importante, eu tenho uma preocupação muito grande. E é lógico que nós temos autoridade, temos policiais espetaculares. Eu quero te dizer uma coisa, Leonardo. Eu, nesses dias, andei entrando em 2 lives de delegados de polícia. Ontem ainda, inclusive, tenho o prazer, e esses dias, uns dias, 20 dias, um mês atrás, entrei também eu vi lá Leonardo Guimarães, eu entrei porque eu achei que era um professor de Minas, que é meu amigo, processualista, e não era, um delegado do Paraná também. E eu fiquei, assim, extraordinariamente encantado com vocês ontem, né? E aquele do outro dia, que coisa maravilhosa, rapaz. Eu fiquei, assim, me deliciando ouvindo vocês. Os delegados, assim, espetacular a consciência, a conscientização, o preparo técnico, intelectual e a consciência democrática da autoridade policial. Então, eu quero cumprimentar os delegados de polícia, de um modo geral. São professores, são mestres, doutores, doutorandos, lecionam nas universidades, escrevem livros, estão aí. Uma coisa de... Então, isto aqui tem que incorporar também o resto das instituições públicas, né? Então, eu quero, assim, na tua pessoa, cumprimentar os delegados de polícia. E eu né? que agradeço, professor, por essa extraordinário. menção. Maravilhoso, rapaz. Eu sou testemunha viva disso. Rapaz, se eu tivesse, eu queria aplaudir, entende? Porque eu fiquei assim, de olha que coisa espetacular, né? Então, o conteúdo, a concepção, a forma de ver, de expor as coisas, eu achei simplesmente maravilhoso, viu? Eu, de vez em quando, estou passando por aí, se eu não estiver fazendo, porque eu também está praticamente todos os dias, aí eu assisto com prazer e fico... E o pessoal tem muito prazer, muita satisfação. Também a Polícia Civil lá do Paraná, a minha do Rio Grande do Sul, que tem, Santa Catarina tem. Então, é um pessoal que a gente acompanha mais de perto, né? E perceber, constatar essa evolução, assim, é muito prazeroso para a gente que é professor, que batalha com o direito penal, um pouco de processo penal, que não é meu ramo, assim, mas está vinculado, né? Então, cumprimentar, viu? Para todos vocês. Só tenho a agradecer, e ontem eu comentei com o colega que fazia a live, o Luiz Xavier, a sua presença, né? E daí ele falou uma coisa que foi muito interessante, ele falou, eu me senti na fase oral do concurso, com a audiência do professor César Roberto Bittencourt. Legal, né? Mas, professor, assim, de um modo muito sincero, agradeço a menção e queria destacar nessa fala do senhor esse aspecto, né, do não dito que vem nessa legislação, tanto penal quanto processual penal, né? A problemática da letalidade policial, então, o número de mortes geradas no Brasil pela polícia e também o aspecto da própria vitimização policial, o número de policiais mortos no Brasil, é uma situação assustadora, né? Isso deve ou deveria ser levado em consideração em termos de política de segurança pública, em termos de política criminal. E como o senhor bem colocou, o que nós vimos naquele absurdo daquele anteprojeto, daquele projeto, era uma situação completamente inconcebível no Estado democrático de direito. Impossível, né? E graças a pessoas como o senhor, professor Juarez Cirino dos Santos, Juarez Tavares, se colocaram de uma maneira muito firme, contrária a um dispositivo nesse sentido, que isso não passou, né? Mas veja, graças a Deus. Como isso é sintomático, porque a única alteração que houve na disciplina do inquérito policial foi justamente a respeito das investigações criminais envolvendo letalidade. E daí ali se estabeleceu uma espécie de
contraditório, de ampliação de defesa, uma situação no mínimo bastante estranha. Em um parágrafo único lá, o último parágrafo daquele dispositivo meio perdido, consta, essa norma também se aplica aos militares das Forças Armadas quando estiverem em situações de operação de garantia da lei e da ordem. Enfim, aí a gente vê exatamente para o que estava sendo feita e foi elaborada essa legislação, né? Que é o que não houve no Código Penal, de alguma maneira foi inserido ali no Código de Processo Penal, claro que não com a mesma extensão, mas dando o tom da reforma que ainda permaneceu, desse tipo de política criminal, né? Repressiva, né? E, professor, vamos falar um pouco da questão do artigo 75 do Código Penal, do aumento do prazo de 30 para 40 anos, no que se refere à possibilidade de execução da pena privativa de liberdade, né? Como que o senhor vê isso, né? Essa modificação? Pois olha, tu sabes que a minha tese de doutorado foi a falência pena de prisão, né? E tudo que eu escrevi aí há 40 anos atrás, um pouco mais até, está atual, cada vez pior, né? Então, veja bem, para quem tem um sistema penitenciário tão miserável, tão medíocre, tão desumano, tão brutal como o brasileiro, não podia pensar numa coisa dessa, não podia sequer pensar, muito menos autorizar. Eu lembro, assim, com muita tristeza, que eu acompanhei lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, eu moro em Brasília, sabe, há 10 anos, né? Mas continuo ligado, assim. E percebi no início do ano, num período aí, que em Porto Alegre, lá, os presos estavam sendo mantidos algemados dentro das viaturas, dias e dias, dezenas deles. Uma brutalidade inimaginável. O dia que a sociedade lá fora, os organismos internacionais descobrirem isso, vão acabar com a gente, né? Acabar com a gente. E ainda tinha pedido de habeas corpus, algumas vezes eu vinha, dava 3, 4 dias, o delegado, coitado, resolveu o problema, porque foi o problema dele também, né? E vinha e pedia mais prazo. Imagina passar dias e dias em Curitiba, em Porto Alegre. Ou seja, se for verão, torra, se for inverno, morre de frio, né? Nós conhecemos os nossos estados como são, então é muito preocupante. E aí você vem e tem um problema e diz, bom, o problema é o seguinte, vamos aumentar o cumprimento de pena. Nós temos 300 mil vagas necessárias. Temos carência de 300 mil vagas. Então, o que levou a isso foi uma pesquisa do IBGE, segundo eles disseram, afirmaram, e isso é uma verdade também, é que foi constatado a expectativa de vida do brasileiro é maior, aumentou. Bom, e como se tem uma possibilidade de viver maior, também pode ficar mais tempo encarcerado. Ora, é só uma expectativa que pode ou não se confirmar. Isso tem as nuances regionais, não foram levadas em consideração. Foi um estudo preliminar, singelo, de passagem, veja. Então, se aproveita para aumentar a pena. Mas não foi um pequeno aumento de pena, aumentaram 1/3 da pena. Isso não pode só 10 anos. Não, aumentaram 1/3 da pena, que é de 30, é brutal. Então, esse aspecto que não levou em consideração a crise do sistema penitenciário, que é eterno, a masmorra que é, a contagem, a violência, a formação das facções, porque quem comanda o sistema penitenciário brasileiro são as facções. Então, quando o Estado assim incorpora mais gente do sistema penitenciário, e muitos que dele não precisam, como, por exemplo, as infrações menores, pois bem, o Estado está contribuindo com a formação e ampliação dos exércitos das facções. Por quê? Porque aí o sistema penitenciário é dominado por facções. E o indivíduo que entra lá, ele necessariamente, para sobreviver, ele tem que optar por uma. Chega quando o sujeito entra no primeiro dia, bota lá dentro e diz, qual é a tua facção? Não tem nenhuma. Né? Não tinha, agora você tem. Você pode escolher, mas tem que ter. Não sobrevive sem facção. Bom, quando ele sai de lá, esse pessoal que vai desnecessariamente até com pequenos penas, ele volta de lá soldado da facção. Ele volta da escolado, aprendizado, fez curso lá de pós-graduação e vai para a rua trabalhar para a facção. Então, o próprio Estado se encarrega de ampliar essas facções, uma violência assim descomunal, e é para isso que serve. Nós precisamos
nos preocupar, não vou falar sobre o que falei de prisão, mas, enfim, saber que ela não recupera ninguém, ela só piora, é uma fábrica de delinquentes, e ampliar a pena de prisão só contribui no sentido negativo. Nós temos que nos preocupar, primeiro, que eles não fizeram isso, é ampliar as vagas, é melhorar a estrutura do sistema penitenciário. E nada disso aconteceu. Mas nós temos, além da gravidade, não vou ficar falando isso, eu falaria todo o tempo, né? Mas então nós temos ainda um outro problema, que é a rapidez da transformação da sociedade. Hoje, professor, a gente está aqui, veja assim que maravilha. Há 5 anos eu não estaria, quer dizer, 5 anos passados eu já não estaria aqui, né? Mas 5 anos e 10 anos, imagina o que é isso. Pode ser. Então, esta rapidez, esta violência da transformação brutal, o cidadão fica 10, 15 anos fora, ele volta, é outro país, é outra realidade, ele vai ter que voltar para a escola, aprender de novo, para se ressocializar fora do sistema, porque o sistema só não ressocializa ninguém. Aliás, o brasileiro, o sistema brasileiro, desconhece o objetivo ressocializador da pena de prisão. Nunca houve no Brasil, nunca se aplicou, nem os dispositivos da LEP não se aplicam. Então, nesse sentido, com essa velocidade, eu digo que teria que ser o inverso. Ao invés de aumentar 1/3, diminuir 1/3, de 30 para 20. Não tem velhinhos na prisão, Leonardo. Você sabe disso, como eu. Você conhece o ambiente, conhece o sistema, também conheço, né? Então, não existe, nem aqui, nem em lugar do mundo. Né? Eu lembro, assim, quando falo disso aqui, na Segunda Guerra Mundial, teve um soldado japonês que se perdeu na mata, e foi dado como morto. Mas 30 anos depois, lá terminando a Segunda Guerra, em 45, lá para os 75 anos, ele foi encontrado. Quer dizer, não, foi assombroso, né? Dizer, não, nós perdemos a guerra. Levaram para cá, herói, levaram. Quando ele desbarcou em Tóquio, ele falou, mas nós não perdemos a guerra? O que é isso aí? A projeção, a evolução, a velocidade da reconstrução do Japão é uma coisa extraordinária, né? Como são os chineses também, né? Então, só para dizer que isso realmente só depõe contra. É amargo a necessidade. Eu não teria tempo para falar aqui, eu teria um outro aspecto importante que, sobre esse tema, que vale a pena a gente tocar, que é o problema da... Enfim, temos aplicável para os alunos só a partir da entrada em vigor. Somente para os crimes que forem praticados a partir da vigência dessa lei. Não os que estão em andamento, não os que estão cumprindo pena, não os que estão sendo processados, não os que nem foram investigados, mas todos aqueles que foram praticados antes da vigência da lei, mesmo no período vacatio legis, não se aplica essa alteração. Daí tem um problema. Se fosse, mas o cara tem aplicado, pega uns 10, 15 anos aqui, depois da vigência da lei, pega mais uns 10, 15 anos. Como é que a gente faz? Qual é o limite que você vai calcular? 20 anos para cá, 20 anos para lá, né? Uma coisa é certa, foi um desembargador lá do Rio Grande do Sul, também perguntou numa live, um desembargador genial, que é o Jaime Weingarten, eu digo que interessante, não tinha pensado nisso, não tinha pensado mesmo. Daí na hora trocamos uma ideia ali, digo, o que vocês acharam? Que é o seguinte, evidentemente que você não pode fazer o limite dos 40 anos, do tempo a cumprir, pelos 40 anos, se o cidadão foi condenado aí 20 anos antes, está cumprindo agora, começa a cumprir. Não. Mas também, por outro lado, se ele pega uma outra pena de 10, 20 anos para lá, você também não pode desconsiderar. Se for 4, 5 anos, meia dúzia, por aí, em cima de 20 e 30, não faz a menor diferença, mantém a revisão dos 30. Nessa hipótese, eu digo, pensando agora, naquela live, digo o seguinte, a gente vai ter que fazer uma proporcionalidade. Nem os 30, porque nem os 40 não está ali. Então, verificar quanto de tempo vai cumprir para esse período com limite de 30 anos e quanto você teria dos 40 anos. E daí fazer essa proporcionalidade e ficar nos 30 e alguma coisa. Né? Então, mas é uma questão matemática para ser feita, mas bastante interessante a questão que o desembargador colocou naquela oportunidade. Então, de um modo geral, na minha avaliação, claro, meus alunos, não adianta, meu discurso é muito bom para dissertação, né? Pode dissertar discursivo, mas lá no concurso aí tem que ver que está valendo é isso aí, são os 40 anos, com toda a choradeira, com toda a crítica, com todos os fundamentos, sim, mas é lei a partir do dia 23, 24 de janeiro, né? Os fatos praticados a partir dali, esse é o limite, né? Só tem uma coisa importante, Leonardo, que é o seguinte,
o Supremo tem que revisar aquela orientação jurisprudencial dele, que o limite estabelecido de 30 anos antes de 40 anos agora só vale para o cumprimento da pena e não para o conquista dos benefícios. Senão os caras vão ter que comprar, o Cabral, por exemplo, vai ter que cumprir 80 anos lá para progredir para o regime semiaberto. Então, essa é uma questão interessante, né? O professor sabe que os 2 primeiros livros que eu li na graduação em Direito Penal, o primeiro foi Introdução ao Direito Penal, do professor Nilo Batista, e o segundo foi A Falência da Pena de Prisão. Né? E veja... E acabou sendo delegado. Exatamente. E até hoje a gente não compreende isso, né? Nós temos um déficit de política criminal e um déficit criminológico, né? Tremendo, né? Não há outra explicação a não ser, obviamente, o oportunismo político, o lobby, né? Para uma modificação desse tipo. Não há uma explicação racional, né? E que vem acompanhada, né, de uma modificação lá no artigo 112 da LEP, que nós chegamos a critérios para progressão de regime em até 70%. Veja, nem isso daí não dá para explicar para ninguém. Se você colocar uma proporção dessa numa faculdade de matemática, o sujeito vai dizer assim, tá, mas vocês não afirmaram que vocês têm um regime progressivo de pelo menos 3 momentos, um fechado, semiaberto, aberto, e como é que vai progredir com 70%? Né? Quando a gente sabe que o Supremo já tinha lá, na Lei dos Crimes Hediondos, afirmado da inconstitucionalidade, dentre outras coisas, pela impossibilidade de individualização da pena, né? Pelo critério da humanidade. E veja, aqui me parece, se o Supremo for minimamente coerente, que vai seguir na mesma lógica. 70% é uma coisa completamente desproporcional, né? E tem alguns incisos ali que nem permite o livramento condicional. Quer dizer, ele terá que cumprir integralmente fechado. Dito com outras palavras, mas tem 2 incisos lá, que eu não lembro de qual é a cabeça o número, que ele vai ter que não tem progressão. Ele não tem direito ao livramento condicional, ele não pode evoluir. Quer dizer, então, o Supremo já disse lá que era incondicional, né? E vai dizer de novo, vai ter que dizer, não tem outra forma para... E num momento como esse, me parece que daí é uma coisa assim de uma análise um pouco mais ampliada, de deixar o Supremo em xeque, né? No momento que se contesta tanto o Supremo Tribunal Federal, né? Esse apelo populista, né? É como se o Supremo, ao declarar inconstitucionalidade num dispositivo como esse, fosse, como o senhor disse lá no começo, pró-corrupção, pró-violência, né? Daí vem esse discurso barato, né? Exatamente, é uma coisa lamentável, né? É uma questão um pouco mais técnica, as pessoas não têm muita noção, só imaginam que bandido é bandido, bandido bom é bandido morto, aquela história assim, lamentável que as pessoas fazem. Precisa ter um pouco mais de conhecimento e se interessar pela área, verificar, em primeiro lugar, que não é um lugar para você recuperar ninguém, não tem como recuperar. E em vez de a gente estar gastando tanto esse tempo penitenciário, que os caras não investem o necessário, poderia estar investindo em saúde, educação, transporte, outras questões. Mas sabe que esse problema do sistema penitenciário, que é muito caro, o custo da arquitetura penitenciária é absurdamente, custa umas 20, 30 vezes mais que o comum, normal, para fazer os presídios. E daí tem um outro problema. Sabe que tem também verbas do sistema penitenciário aí que os estados não se interessam em buscar para construir essas coisas. São valores que, inclusive, são perdidos de novo dos orçamentos, porque ninguém faz o projeto. Os governantes não se preocupam com isso, não querem saber, a sociedade também não quer presídio no estado dele, não quer perto da capital, não quer nada. Assim. Então, mas querem que prenda. Então, uma coisa assim, contraditória, né? E, infelizmente, eu sei que tem do fundo penitenciário, tem fundos especiais, tudo para a construção de presídios, e são perdidos porque os governantes não vão atrás. Quando vão em cima da hora e não conseguem fazer. E a gente tem um caos de 1 terço. Hoje nós estamos com quase 1 milhão. Esse negócio de 800 não é verdade. Nós temos quase 1 milhão de presos cumprindo pena. Nós temos uma carência de 300 mil vagas. Se você deixar mais 1 terço de demorar, esses 300 vão para 600. Porque você vai querer mais tempo ocupando as prisões, né? Na lógica do sistema. E quem é que paga isso? De onde sai? Quando vão fazer? E nós teremos mais bandidos na rua, porque eles vão ter que voltar um dia.
Então, eles vão sair aperfeiçoados e saem lá os soldados, que eu digo sempre, das facções criminosas, que é uma coisa lamentável por aí. Isso é um assunto que valia a pena a gente falar muito tempo, né? Mas, pois é. E a questão que o senhor destacou, né? Do tempo, né? A noção do tempo. Isso é uma coisa que as pessoas não têm. Tempo ele é absolutamente relativo, né? O tempo que eu permaneço no interior da minha casa, no conforto do meu lar, ou mesmo fazendo uma live com o professor César Bittencourt, é outro tempo completamente distinto ao tempo que eu sou mantido em um sistema prisional, né? A contagem não pode se dar na mesma regra de minutos. A contagem ela não é meramente objetiva, né? E isso a gente, pelo menos quem tem alguma preocupação em termos humanitários, já deveria ter compreendido há muito tempo. Professor, mas eu queria, para a gente tentar percorrer vários pontos aí das alterações, que o senhor falasse um pouco sobre a questão da pena de multa, né? Como fica na nova lei e, na verdade, que já tinha sido anunciado esse caminho pelo Supremo Tribunal Federal, né? Pois é, e esse é um tema que eu gosto muito também, e sou meio, digamos assim, tipo o último dos moicanos, né? Para falar. Por quê? Ora, para o pessoal que é novo, está por aí, eu falei da pena de prisão, tratei muito, mas também tratei de alternativas à prisão. E tratei com muito carinho a pena de multa, que eu tive assim uma provocação de um amigo, colega nosso, né? Eu tive que fazer uma palestra de última hora de pena de multa. Era um congresso que estava sendo organizado em Porto Alegre, em 85, 86. O organizador lá, que é meu amigo, estava ajudando a organizar. E tu vai falar sobre a pena de multa, fazer a tua palestra. Peguei o livro, dá mais de 3 páginas. Como é que eu vou falar de se vira? Se vira, tu é professor, era professor da PUC, né? Se vira. Bom, daí fui pesquisar, escrever. Começou ali o embrião, né? Escrevi 20 e poucas páginas sobre pena de multa, que não tinha nada. Então tem um prazer especial. Mas aí o programa do Dias Multa, para novidade, para a juventude, né? Que entrou em 84, 85. A reforma de 84 entrou em vigor em janeiro de 85. O Dias Multa, ou seja, não tem mais junto a cada crime a pena de prisão e multa de tanto a tanto. Simplesmente, quando cabe multa, pena de prisão de tanto a tanto e multa. Simplesmente. Porque então desconsiderou a gravidade do crime e deixa ali com outra modalidade para ver. Então isso começou muito bem até, muito mais do que razoável. Mas as multas na época eram pequenas, assim, então não estimulavam muito. O pessoal também não sabia trabalhar muito a dosimetria. O que acontece? Se não pagasse a multa, ia para a prisão. Veja que absurdo, né? Não pagava a multa, tinha uma previsãozinha no código lá, não pagar a multa, vai para a prisão. Olha, se já aplicou a pena de multa, é porque não é pena de prisão. Estou entrando, o Tássio está entrando aí, cumprimentos a ele, um abraço, né? Porque eu estou em débito com ele. Viu? Então, saiu a lei 9.268 de 96. Como tinha aquela ânsia de converter em pena de prisão, daí a lei, o legislador veio e diz, olha, artigo 51, a pena de multa transitada e julgada será considerada dívida de valor e será aplicável à legislação relativa à dívida ativa, inclusive aos casos suspensivos e interruptivos da prescrição. Pô, foi uma dívida de valor? Ó, daí ele falou, não, agora acabou. Isso aqui não é mais com o juiz da execução penal, o promotor de execução penal, vai para a fazenda pública. É dívida de valor e que escrever dívida ativa, um monte de coisa. Não tem nada a ver isso. Não tem absolutamente nada. Não tem sentido nenhum. Mas eu comecei sustentando isso aqui e fiquei sozinho, né? Só eu, o Juarez Cirino, que tu falaste antes, né? E o Checaire. O resto da doutrina todo encampou a teoria da tese do Ministério Público, da Justiça. O STJ chegou a sumular, inclusive. O Supremo começou, depois voltou atrás, reconsiderou e ficou por aí. E eu vejo essa lei aí, puxa vida, né? Até o Rogério Santos Bocés ganhou sozinho essa parada. Ele resistiu até o fim. 25 anos praticamente, né? O que acontece? Então, lá diz, considerar dívida de valor e se aplica as regras da dívida ativa, inclusive casos interruptivos e interruptivos de prescrição. Ora, o que acontece? Daí, o problema é o seguinte, vai para a vara da Fazenda Pública, vai e tem que escrever em dívida ativa. Digo, sabe por que se escreve em dívida ativa?
Eu não sou do civil, da área civil, nada, sou penalista. E aí, pro meu tamanho, tá bom demais, né? Então, veja o seguinte. Ora, tem um problema. Como é que se executa os débitos no judiciário? Se cobrar na mão grande, não dá. Se o consensual não deu, tu tem que ir para o judiciário. E para o judiciário, tu só tem duas formas de fazer. Ou se cobra com um título judicial, e para ter o título judicial, tu tem que ter um processo de conhecimento para chegar no final, ganhar não sei quantos anos depois, e ó, tem o título judicial, deve ser executa isso aí. Ou um título extrajudicial, que são muito conhecidos os títulos de crédito, etc. Então, você só executa no judiciário um título judicial, que a sentença condenatória seria o título, né? Ou um título extrajudicial. Ora, como é que você cobra o débito tributário? Você precisa executar. Mas você não tem como executar os débitos tributários, que estavam atrasados, não pagaram, se você não tiver um título. Ou você entra com uma ação para receber uma condenação e daí executar, que é demais, né? Se eu já tenho o crédito. Ou então você inscreve em dívida ativa. Por quê? Porque você pega a certidão da dívida ativa e é o título judicial para você executar. Simplesinho assim. Daí então fala, não, quem escreve dívida ativa é o procurador da Fazenda Nacional. Tá bom, então vamos atrás dele. Procurador, o pessoal está pensando, aí o senhor tem que agora escrever dívida ativa. Opa, eu tenho números clausos aqui, não. Está dito que é possível escrever dívida ativa e não se encontra a pena de multa. Sanção criminal não faz parte, não é objeto de inscrição em dívida ativa. Acabou. É um parecer, inclusive, eu até cito o número lá. Então, veja, esse seria o sentido. Qual é a lógica? Você tem um título judicial, você abre mão desse título judicial e vai pegar um título extrajudicial para executar. Então, a finalidade seria a mesma, né? Então, eu ganhei essa parada nesse sentido. Vem agora, a lei diz exatamente isso. Transitado e julgado, a competência para executar a pena de multa é do juiz da vara de execução penal. E, logicamente, do promotor, do procurador correspondente, aliás, a atribuição naquela vara. Acabou. É só isso. E o resto continuou. É considerada dívida de valor e se aplica as normas relativas à dívida ativa, inclusive as causas suspensivas e interruptivas da prescrição. Aí qual é o problema? Então, eu tinha razão. Sempre tive. Por quê? Disse exatamente a mesma coisa, só acrescentou claramente lá, ó, a competência é do juiz de execução penal. Daí eu digo brincando, puxa vida, o pessoal que fez esse projeto de lei deve ter sido meu aluno ou estudou nos meus livros, porque era só eu que falava isso. É uma brincadeira. Mas isso é muito verdade, né, professor? Porque o senhor sempre insistiu nesse aspecto de que não perdia a natureza penal, né? Exatamente. Eu sei, cara, esse é professor, né? E isso é uma coisa que parece óbvia, né? Mas... Deveria ser, né? Deveria ser, né? Porque agora, se considerar o não dívida de valor, ela não perde a sua essência, a sua natureza. O que é a pena de multa? É a consequência jurídica penal do crime. Ora, como qualquer pena, né? Ora, como consequência jurídica do crime, é pena, é sanção criminal. Tem que executar na vara de execução penal. É assim que funciona no sistema, né? Mas e agora tem o valor astronômico, pode chegar a pena de multa, agora o Ministério Público se interessou de novo. Mas daí o Rogério Sanches, que é um grande amigo, um grande professor, um dos melhores professores de direito penal do Brasil, disse, César, mas eu estava fazendo uma live com ele, foi espetacular. Ele disse, escuta, o pessoal aqui está falando agora, mas se a multa for irrisória de novo, coisa for aquele, dá para mandar para fazendo... Diga, amigo, o que diz a lei? A competência é dos juízes da execução penal. Se é pouco, se é bastante, não tem a menor importância. Eu sei que o Ministério Público tem muito trabalho e é por isso que pensa nisso. Mas você acha que o pessoal da Fazenda não tem? Todo mundo tem. E ainda que não tivesse, e que o Ministério Público não tivesse muito para fazer, ainda assim continua sendo competência da vara de execução penal. Agora não tem mais discussão. O legislador foi expresso. É aquele que tem. E como consequência jurídica do crime tem que ser executado ali, evidentemente. Mas tem uma coisa interessante que eu gosto de falar, quero falar, porque você vai me dar razão, que é o seguinte, como executar a pena de multa? Melhor, como fazer o cálculo, a dosimetria da pena de multa? Esse é um tema que eu sempre gostei, que está no código, eu escrevi sobre isso, talvez não tenha sido muito claro, como eu fui agora por último, que é o sistema trifásico da pena de multa, que o pessoal que andou fazendo fez errado. Não é
aquela previsão do artigo 68 do Código Penal. Lá no artigo 68, para os meninos que estão estudando e preparando concurso, pois bem, o artigo 68 lá prevê o sistema trifásico, o antigo, lá desde a luta lá do Código 40. Pois bem, então, no sistema trifásico da pena de prisão, na primeira fase se examina as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59. Na segunda fase, se examina as atenuantes e agravantes, né, para encontrar. Se não tiver, vai direto para a terceira. Na terceira fase, então, são as causas de aumento e diminuição, ou seja, majorantes e minorantes. Esse é o sistema trifásico da pena de prisão. E esse sistema trifásico da pena de prisão não se aplica à pena de multa, a despeito de muitos juízes terem feito isso na prática. Não. Por quê? Não é porque eu quero, é porque está na lei. É simples. Porque a lei, o Código Penal brasileiro, disciplina o sistema trifásico da pena de multa. Está no meu livro. Tá? Eu insisto, faço questão de repetir, que é o seguinte: esse sistema está escrito no artigo 49 e parágrafo 1º do Código Penal e no artigo 60, parágrafo 1º. Simples. Que dá o seguinte: então, na primeira fase da pena de multa do sistema trifásico, lá no caput do artigo 49 está escrito: você deverá aplicar um mínimo de 10 dias multas e o máximo de 360. Ora, na primeira fase da pena de multa, dosimetria, você só vai encontrar a quantidade de dias multa. E a lei prevê mínimo de 10 e o máximo de 360. Ponto final. Então, para fazer essa primeira fase de encontrar a quantidade de dias multa, você vai examinar as circunstâncias do artigo 59, claro, a gravidade do crime, porque já não está lá em cada crime. Vai examinar as agravantes e atenuantes se houver, causa de aumento de diminuição se houver. Aqui você vai aplicar e encontrar a quantidade de dias multa aplicáveis, né? Então, examinando essas circunstâncias todas, você só encontra a quantidade de dias multa, entre o mínimo de 10 e o máximo de 360. E acabou, tu não tem mais dias para fazer. Não existe as agravantes e atenuantes, não existe caso de aumento de diminuição, não. Elas estão aqui na quantidade de dias multa. Você tem um limite de 10 e 360. Não é de 5 a 10 anos, não é de 3 anos, não. É bastante, é de 10 a 360 dias. Não. Bom, daí, encontrado esse dia multa na primeira fase, tu vais para a segunda fase da metodologia do cálculo da pena, da aplicação da pena, que é encontrar o valor do dia multa. Veja, agora, nessa segunda fase, só se considera a capacidade econômico-financeira do cidadão, a capacidade de pagamento, ou mais ou menos de quanto ele ganha por dia. Então, nesse aspecto, diz esse parágrafo primeiro, que o mínimo é de um trigésimo do salário mínimo, e o máximo de 5 salários mínimos, o valor do dia multa. Ora, tu tens de 10 a 360 a quantidade de dias multa, depois tem o valor do dia multa, de um trigésimo salário mínimo a 5 salários mínimos por dia multa. E, bom, é um trigésimo salário mínimo, que é o que o cara ganha em 30 dias, né? Quanto ele ganha num dia. Pois bem, só que a lei diz, o mínimo de dias será 10. Ou seja, a pena menor de multa aplicável será 1/3 do salário mínimo. O mês tem 30 dias, aplica 10 dias, é 1/3. Né? E essa é a menor pena de multa. Mas a pena maior, ela é bastante grande. Então, imagina só, você tem 5 salários mínimos, significa dizer 5 mil e uns quebrados, né? 5 mil numa pena. Por dia. Dia, né? Tá bom. Daí você escolhe a quantidade de dias multa, de acordo com aquela primeira fase que eu falei antes, e agora na segunda fase você chega ao valor do dia multa. Se o cara for mais ou menos bem de vida, como o delegado de polícia, não, coisa vai aplicar mais, coisa outro funcionário menor, o empresário deve aplicar mais, coisa tem. Bom, de acordo com essa capacidade de pagamento. Então você faz uma escolha, digamos assim, vamos imaginar a gravidade do crime, qualquer crime, 100 dias. O Leonardo César acharam que é razoável, 100 dias de pena de multa, dias multa. Bom, agora nós vamos encontrar o valor do dia multa. Vamos conversar, dialogar. Agora já tem vara aí com um colegiado de 2, 3 juízes, né? Então, vamos trocar ideia. Olha, que eu acho aí que a gente pode aplicar um salário mínimo por dia. Os caras ganham bem, tem um patrimônio bem, para ele sentir um pouco a multa. Então, tá, um salário mínimo. Ou seja, de 100 dias que você aplicou, então você está aplicando 100
salários mínimos. Hoje, R$ 104.500 de multa. Para um crime normal, coisa é bastante coisa. Mas vamos imaginar, porque tem lá no artigo 60, de parágrafo 1º, diz que se o valor aplicado esses dos 5 salários mínimos ao dia, você considerar insuficiente, se poderá elevar até o triplo. Pois bem, daí diz, olha, mas esse é aplicado realmente, é coisa, mas eu acho que ele pode pagar mais, porque ele tem recurso, tem mais isso que é insuficiente. Você pode dobrar a pena, você pode dobrar e meio, pode dobrar até triplicar aquela pena, aquele valor do dia multa. Então, veja bem, então você pode, em vez de pagar 100 salários mínimos, vai pagar 300. Multiplica por 3, você ainda dá 300. Tá? 312 e 13 mil reais de pena de multa. É bastante? É bastante coisa. Então, significa dizer que nós temos o sistema trifásico da pena de multa previsto no Código, não sou eu que estou inventando. Está na lei. A primeira fase encontra a quantidade de dias multa. Na segunda fase encontra-se o valor do dia multa de 1/30 até 5 salários mínimos. E se você ficar insatisfeito, você tem a possibilidade de aumentar de metade, de 1 por 1, de 2 por 1 até 3. E tem ainda, depois, a possibilidade de multiplicar e elevar ao triplo. Em outras palavras, então você tem essas condições todas de fazer sem invocar o artigo 68 do Código Penal, que não é para pena de multa, é para pena de prisão só. Não é nem lá para as penas alternativas. Pois bem, então esse aspecto, abstratamente falando, do plano abstrato, nós temos então a possibilidade de 10 a 360 dias, que é o máximo, esse é o limite que tem, mas o valor do dia multa, nós podemos elevar até 15 salários mínimos. E convenhamos que 15 salários mínimos por dia multa, ou seja, 15 mil reais por dia multa. É muita grana. É muita grana para quem pode levar até 360. Então, abstratamente considerado, pode ser assim. E concretamente, de repente, também pode ser assim. Por que não? Se for um crime extremamente grave, gravíssimo, a pena de multa, e que o aspecto econômico tem influência, a pena de multa para aquele caso grave, bom, aplica o 360. Que é onde tem que fundamentar, evidentemente, dizer o porquê que está chegando àquela conclusão. Exame 59, exame nos casos de aumento de diminuição, não tem caso não tem atenuante, tem só agravante, tem só caso de aumento. Bom, eu vou aplicar os 360 dias. Bom, daí o valor do dia multa, bom, eu posso aplicar até 5 dias, a primeira fase, até 5 salários mínimos. Mas aplico 5 salários mínimos, apliquei os 360 dias, aplico 5 salários mínimos, mas é pouco. Então você tem a possibilidade de dobrar, tem até de triplicar. Ou seja, você tem possibilidade de aplicar 15 salários mínimos em cima de 360 coisas. Dá a Babilônia em dia, não fazer o cálculo agora, que é muito matemática, perderia tempo. Mas esse é o raciocínio, isso está no código, né? Está previsto ali o sistema de multa para verificar. A questão, quero ver ainda um juiz que aplique isso, que faça o cálculo, que tem juízes muito bons, gente, que tem excelentes juízes que fazem o cálculo bem, e tem muitos ruins também, para saber, né? Eu não tenho a menor noção de como fazer um cálculo de pena. Mas professor, essa é a ideia. Professor, tinha várias questões ainda, eu queria... Vai embora. Mas daqui a pouco eu acho que o Instagram vai nos cortar. Bem rapidamente, porque a gente já está chegando, acho que bem no finalzinho, nós devemos ter mais uns 3 minutos. Só? Só. Mas Nossa Senhora! Eu queria que o senhor dissesse bem rapidamente a respeito da possibilidade ou não de aplicação da exigência de representação que agora foi estabelecida para os crimes de estelionato, exceto algumas hipóteses que continuam a ação penal pública incondicionada. Como o senhor vê a aplicação disso para outros crimes sem violência ou grave ameaça, crimes patrimoniais, que é uma discussão que tem surgido? Nenhuma possibilidade. Pena não se aplica por analogia. Pena é específica. Se o legislador quisesse, ele teria feito, perdeu a oportunidade. Não quis. É diferente a natureza e a gravidade do crime estelionato que o crime de roubo, de furto, de assalto. Tá, o dano poderia ser uma coisa, mas não tem previsão legal. Eu não vejo nenhuma possibilidade de se transportar a pena especificamente de um tipo penal para outro. Zero possibilidade. A sanção criminal é específica para fazer lá. Eu não posso inventar essa natureza, porque eu não estou trazendo ali, na verdade, a natureza da ação penal.
É disso que estamos falando, né? Eu não posso passar a considerar outro crime como de ação pública condicionada. Eu não posso. A ação penal é uma questão de ordem pública. O legislador trouxe para si o direito de definir se esse crime é de ação pública ou público condicionada, ou de ação privada, de exclusiva iniciativa privada, etc. E quando pode eventualmente exigir representação. Isto aqui é de ordem pública. Ninguém pode fazer diferente, né? Então, nesse aspecto, é extremamente importante isso, né? Eu não escrevi sobre isso. Na verdade, com o artigo 171, eu passei batido com a reforma, escrevi do dia 20 de dezembro ao dia 4 de janeiro. Dia e noite eu estava no Rio, os caras me demandaram, disse, tem que fazer, e eu fiz. Então, depois vai sair uma segunda edição, eu tenho um livro, Reforma Penal, aí dessas leis, tá, era para sair, não saiu por causa das gráficas, deve sair no final do mês aí, sobre isso. Então, depois, na segunda edição, eu vou tratar sobre esse artigo 171 e desenvolver essa ideia aí, que eu não escrevi isso em lugar nenhum ainda, né, a respeito. Só está na cabeça. Professor, que pena, passou muito rápido. Pois é, essa é a relatividade do tempo, né? Exatamente. E aí, se a gente tiver uma atividade boa, quem sabe pode ficar até 30, 40 anos na prisão. Pois sabe, é. Nesse período de pandemia aí, rapaz, eu e minha mulher, nós ficamos fechados em casa quase 70 dias, sem sair de casa. Ela, de vez em quando, pegava e ia comprar mantimento para 15 dias. E eu continuei maravilhosamente bem, tranquilo, sem nenhum problema, nós dois, né? Então, por quê? Está estudando, está escrevendo, está lendo, mas depois começou ainda as lives aí, rapaz, e eu digo, se me deixar 6 meses fechado, eu escrevo os 2 livros. É bem isso. Tem que ter alguma utilidade. Lógico, daí o tempo passa, não vê o tempo passar, né? Mas professor, é bom demais. Eu só quero te agradecer de uma forma muito sincera, foi uma excelente aula, né? E com certeza todos os alunos, pelas manifestações aqui, a gente pode ver que aproveitaram muito dessa tua fala. E, enfim, vou deixar para o senhor encerrar nesses últimos 2 minutos, mais uma vez te agradecendo do fundo do coração por esse diálogo. Olha, eu agradeço a oportunidade, agradeço o prazer de conversar contigo aí diretamente, não só te ouvir escondido, né? Assistindo, cumprimentar todo mundo. Amanhã eu acho que eu estou falando sobre aquele caso de Recife, lá para Pernambuco, o menino que caiu lá, o professor Mário César, eu acho que é amanhã, porque eu tenho quase todos os dias, não me lembro assim, vamos falar sobre aquele crime que eu nem sei o que ele quer falar, porque eu não só estou à distância, né? Vamos verificar. Mas agradecer e cumprimentar todo mundo. Nós temos aqui mais uns dias também uma live lá com a Defensoria Pública de Pernambuco, que eu tenho um prazer muito grande de falar também para a Defensoria. Gosto muito de falar para a polícia. É bom falar com as pessoas inteligentes, né? O pessoal e tem tido também uma audiência muito boa, altamente qualificada. Uma pena que a gente não pode responder concretamente para cada um, né? E o tempo urge. Vamos fazer o quê? Um grande prazer, até o próximo. E amanhã, quem quiser me acompanhar, às mesmas horas, a gente vai estar na outra live aí para falar, eu acho que é lá daquele caso do menino lá que caiu da janela, um drama assim terrível, né? Então sigam a agenda de lives do professor César Bittencourt e a nova edição do Tratado de Direito Penal. O Instagram vai nos derrubar, então antes eu queria grande abraço. Só agradecer a todos e boa noite, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, um grande prazer, viu, Nando? Satisfação muito grande. Da mesma forma. Um abraço, professor. Um abraço, um prazer e continua essa cabeça maravilhosa de vocês aí, viu? Valeu, obrigado. Tudo de bom. Prazerzão meu.